Vamos seguindo aqui os pingos nos is. Pouco mais de 2 meses após a sua inauguração, o Hospital de Campanha Municipal de Manaus vai deixar de atender novos pacientes a partir desta segunda-feira. O anúncio foi feito pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, que embasou a decisão na redução de casos da doença na capital. Inaugurado às pressas em 13 de abril, o hospital curou mais de 570 pacientes, entre eles 28 indígenas que precisaram de internação e até esta segunda atende apenas 46. Estes ainda receberão todo o tratamento necessário antes que as atividades médicas sejam encerradas na unidade. A taxa de ocupação atualmente é de 30%, de um total de 180 leitos ativos entre enfermarias, semi-intensivas e UTI. Além disso, nesse tema, o número de óbitos decorrentes do coronavírus registrados na capital paulista nos últimos 7 dias indicam o menor crescimento da epidemia em 5 semanas, conforme mostram dados aferidos e depurados pela Fundação SEAD. Para infectologistas, os números mostram uma estabilização de óbitos na capital. Então, Augusto, duas boas notícias, né? O Hospital de Campanha de Manaus encerrando atividades e essa queda nos novos registros aqui em São Paulo. Augusto. Perfeito. A imprensa funerária vê com dificuldade boas notícias, né? Então, eu estava vendo jornais hoje, é até engraçado. Quer dizer, Manaus viveu um pesadelo decorrente do estado do atendimento à saúde, do sistema de atendimento à saúde lá, que estava em frangalhos. Na medida em que você faz o hospital de campanha, que você consegue com que os hospitais sejam providos aí leitos de UTI, que só existem na capital do Amazonas, é bom lembrar, não existe no interior. E começa a aparecer boas notícias, porque a epidemia chegou ao pico e começou a cair, tanto que pode ser desativado, né? Já foi desativado esse hospital de campanha, e a taxa de ocupação é muito baixa. Em vez de festejar isso aí, os jornais aqui, publicados em São Paulo, eles alertam para a possibilidade de uma segunda onda, eles afirmam, o que não é verdade, que a pandemia está em marcha acelerada no interior, não é, os casos são poucos, estão sendo socorridos aí os infectados, e ninguém festeja uma notícia boa, é a vida. Eles falam tanto em vida, festejem a vida de volta e criticam a ideia de o Amazonas começar a retomada da atividade econômica. É possível isso porque Manaus, que já viveu seu pesadelo, começa dele sair. Isso deve ser festejado. Qualquer brasileiro é honesto, porque é desonestidade jornalística você esconder essa realidade. E os jornais vão encurtando. Agora, à medida em que surgem notícias boas, os jornais vão encurtando o noticiário sobre o coronavírus, que já não interessa, que eles ficam falando de manifestações antirracistas, etc. Agora, são números animadores, tomara que isso continue aí no bom caminho, e não precisamos de nenhuma greta aí para ajudar, nada disso, né? Isso aí foi feito com o esforço dos brasileiros que não estavam preparados para qualquer tipo de emergência, não é só para uma pandemia em larga escala como essa. Qualquer coisa botaria abaixo o sistema de atendimento à saúde pública, porque ele não existia. Fala, Zé Maria. Manaus foi o estado em que acabou tendo um crescimento muito rápido aí do Covid-19, pela ligação, né, com voos internacionais e muitos chineses lá. Tem muitos chineses que têm fábricas ou representações ou que fazem negócios, né, vendendo componentes para a Zona Franca de Manaus. Então a situação lá se explodiu. Da mesma forma, né, São Paulo, que tem voos internacionais, Rio de Janeiro e o Ceará. Então foram os 3 estados aí onde o crescimento foi mais rápido no início. Nós estamos vendo agora uma clara indicação de uma interiorização do vírus. Isso ficou muito claro para mim, analisando todos os dados, tudo que foi colocado até agora, nas últimas horas, sobre o vírus. As infecções estão indo todas para o interior, em todos os estados.
as capitais já estão ali estabilizando, até reduzindo o número de infectados, e aí a situação indo para o interior. É a mesma coisa em Minas, São Paulo também a situação é assim, no Rio Grande do Sul, quase que totalmente no interior do estado, e o Amazonas, exatamente por ter saído na frente com uma superinfecção, teve uma grande dificuldade em lidar com o atendimento, né? Montou o hospital de campanha e agora vê uma retração. A gente vê, por exemplo, que o governo de Roraima está transferindo pacientes para Manaus. A diferença não é, a distância não é pequena, são mais de 700 quilômetros, 1h30 de avião. Então, assim, foi montado um avião especial das Forças Armadas para fazer essa transferência de pacientes de Roraima para Manaus. Então, é justo que esse hospital de campanha que foi montado de uma maneira muito rápida seja desmontado e levado para outro centro, ou quem sabe até colocado em posições estratégicas, né, do interior para atender agora. Este é o caminho, a interiorização. Não tem outra avaliação. E esse caso de Manaus, a gente vê claramente como funciona a epidemia, coisa que o ex-ministro Osmar Terra vinha falando, né? A epidemia sobe, chega a um ponto, estabiliza e depois cai. Manaus, a gente vê claramente isso aí. Então, tem que aproveitar essa estrutura e levar para outros centros. Acho que as Forças Armadas estão agora com muito mais especialização em fazer esse tipo de trabalho. Eu nem sei dizer, Augusto, se é uma boa notícia, viu, Fiuza? Uma boa notícia ou uma má notícia. Mas é um momento assim, de interiorização e acho que agora os governadores têm que equipar o interior, pontos estratégicos, hospitais referências, né, em regiões, ou transferir pacientes, não tem outro caminho. Cidades do interior não têm respiradores e nem UTI. Diga aí, Fiuza. Pois é, o Arthur Virgílio, prefeito de Manaus, ele deve estar tendo ainda, né, uma missão muito dura, muito difícil por tudo que aconteceu lá. Né? Qualquer gestor não está preparado para uma situação como essa. E, então, a gente torce aí que esteja realmente, e aparentemente está desanuviando. Mas eu lembro também, Vitor, no início da expansão da pandemia, o Arthur Virgílio dando uns alertas sobre dificuldade de enterrar os mortos em Manaus, quando havia 42 óbitos por Covid-19 na cidade que ele governa. Talvez fosse uma ansiedade, talvez fosse uma tentativa de atrair atenção. Depois, como lembrou o Augusto, ele acabou até fazendo aí um chamado a Greta Thunberg, né, que eu acho que talvez tenha sido uma coisa quase desesperada, né? Ele acha que a Greta Thunberg iria ajudá-lo de alguma maneira concreta nesse enfrentamento. Ou então ele estava fazendo política, né? Não saberemos, não somos juízes aqui. O que é importante dizer, Vitor, que essa é a hora da verdade da epidemia, né? Essa, como o Augusto já citou, é o momento em que as vagas nos hospitais, embora, eu volto a dizer, infelizmente não haja a transparência que a gente deseja em relação à exata taxa de ocupação de UTIs, né? Os gestores ficaram devendo essa transparência para nós e, aparentemente, o governo federal ensaiou aí a montagem de uma força-tarefa para, se fosse uma questão de dificuldade, né, dos gestores locais, tentar ajudar a trazer essa transparência. Mas nós não tivemos. O público comum, as pessoas comuns, como nós, que estamos aqui, que não somos médicos, não somos autoridades, não tivemos essa informação. Então, o insistente aviso sobre iminência de colapso hospitalar, o que embasou uma série de discursos e também uma série de medidas restritivas, foi algo que a gente vai saber, talvez, ao longo do tempo, quanto tinha de concreto. Também a questão da gestão de cemitérios, né? Muito se ouviu falar sobre isso e com pouca convergência, né, entre o que estava sendo falado e a realidade vista. E agora que a gente vai saber, Vitor, se há
realmente gente interessada em manter a população acuada, né, com notícias de que o pior está por vir. A OMS já disse, não, pico no Brasil vai ser um dia aí que a gente não sabe direito. A OMS, que a gente já sabe que não é flor que se cheire, pelo menos dentro dessa epidemia. E agora é o momento, sim, da gente tentar ser o mais concreto possível para que a população possa retomar a sua vida com todos os cuidados possíveis, né? Com a circulação responsável, que foi o que faltou aos gestores que pregaram lockdown. A gente viu cidades todas trancadas e as pessoas que tiveram que circular ou que, enfim, ou que desobedeceram, se aglomerando. A gente viu isso acontecer em São Paulo e em várias outras cidades importantes, né? Então não foi uma boa política, o fechamento não foi bem feito, a abertura tem que ser bem feita e sem tabu, né, para que a gente não viva debaixo aí de um mito, né, debaixo de ou pelo menos de um eterno medo de que a situação vá sempre piorar, que vai vir uma segunda onda, etc. É hora, né, Vitor, da gente parar de ouvir essas tentativas de pintar um quadro que não tem base científica, né? Não pode, nenhum especialista pode chegar na televisão hoje e dizer, olha, o caso está aumentando, como o Zé disse, para o interior, porque não há lockdown. Não há nenhuma base científica para isso, os dados de Nova York mostram, a própria OMS já mostrou. Então, é responsabilidade, tanto no isolamento dos vulneráveis quanto na circulação dos saudáveis, né? Esse é o nome do jogo.